Eu me comprometi a trazer nesse tema, né, esse que seria o próximo tema, sobre o Kaikai. E é sobre isso que nós iremos falar aqui, tá certo? Naquele estudo eu falei para vocês, né, que da década de 90 para cá, o cristianismo no Brasil ele se dividiu entre antes de 90 e pós 90. Nos anos 80, a gente ainda, quem é dessa época, ainda alcançou, né, uma forma totalmente diferente do que nós presenciamos hoje. Claro que a gente nunca fala assim, globalizando, colocando todas as igrejas, mas a maioria das igrejas tem aderido a costumes, né, que não condizem com a palavra de Deus. A verdade é essa. E é por isso que eu digo, né, que a história da igreja no Brasil ela ficou dividida entre antes e depois da década de 90. Muitas foram as invenções a partir de 94, por ali assim, que se introduziram dentro das igrejas. Por exemplo, né, como a questão do Kaikai, a unção do riso. Não sei se você tem conhecimento também dessa prática da unção do riso, onde essa foi uma invenção também norte-americana e que é praticada, né, pelas igrejas pentecostais e neopentecostais do Brasil e do mundo, a unção do riso, onde as pessoas começam a rir descontroladamente, rir. Se você dá aquelas gaitadas e cai no chão, aí se você pesquisar na internet, você vai ter mais informações sobre essa prática, a unção do riso. Também o Kaikai, né, que agora não se fala mais muito, mas ainda perdura essa prática, perdura nas igrejas. Ainda não se fala assim, porque até outro dia estava uma febre danada. Hoje ainda se praticam na igreja, mas está indo mais, tá mais um pouco desacelerado, digamos assim, mas ainda continua essa prática do Kaikai. Pessoas que defendam, quem diga que isso está na Bíblia, e é sobre isso que eu quero falar aqui nesse trabalho, tá certo? Bem, qual é um dos pontos bíblicos que os defensores do Kaikai se agarram para defender essa prática do Kaikai? Uma dos textos nós encontramos em Daniel capítulo 8, a partir do versículo 16, que narra aqui aquele encontro, aquela visão que Daniel teve com o anjo. E ele vai dizer que quando ele viu aquela visão, aquele anjo, ele caiu. Vou ler aqui para vocês. Aí vai dizer assim, e ouvi uma voz de homem nas margens do rio Ulai. Ele estava ali nas margens do rio, quando ele começou a ter as visões. Aí diz assim: dá a entender a esta visão. E veio perto de onde eu estava, e vendo ele, fiquei. Quando ele viu o anjo, foi o que aconteceu com ele? Fiquei assombrado e caí sobre meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então, quando o anjo apareceu para Daniel, ele caiu. Daí, ele mesmo diz aqui que ele caiu. Daí surge então, não que a Bíblia a Bíblia se refira a essa prática, mas daqui desse evento, os defensores do Kaikai dizem que caem cheio do Espírito Santo, porque Daniel caiu. Mas será que realmente Daniel caiu cheio do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo de Deus
derrubou a Daniel e Daniel caiu cheio de espírito? Será que é isso mesmo? Se nós prestarmos bastante atenção, irmãos, aqui nessa leitura, nós vamos perceber o seguinte: quando ele diz assim, no versículo 17, e veio perto de mim, onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse. Então, aqui onde está o ponto X da questão. A Bíblia não diz que Daniel caiu cheio do Espírito, nem que o Espírito derrubou a Daniel, mas a Bíblia diz que o que derrubou Daniel foi o medo, o pavor, né? Imagine você, isso já aconteceu com praticamente quase todos nós já passamos por essa situação, de você ver uma coisa que você nunca tinha visto na vida, ou você receber também uma notícia, ou qualquer coisa que lhe dê aquele impacto, que mexa com o seu psicológico, você desmaiar, cair no chão. Então, o que derrubou Daniel aqui não foi o Espírito Santo, foi o medo. Ele diz, eu fiquei com medo e caí. Se você continuar lendo a leitura, fazendo a leitura, ele vai dizer que os amigos dele que estavam ali com ele fugiram todo mundo, e ele não correu, mas ele caiu por quê? Porque o Espírito derrubou? Não, porque o medo, porque aquilo que diz a palavra de Deus, o Espírito é forte, o Espírito está preparado, mas a carne, ela é fraca. Então, dá para afirmar aqui, que o que derrubou Daniel foi o medo que ele sentiu. Entenderam, meus queridos? É interessante que quando Daniel caiu, o anjo disse para ele, olha rapaz, preste atenção, porque essa visão ela é importante, tu vai prestar atenção no que vai ser dito, porque é importante, porque essa visão ela é a respeito dos acontecimentos finais. E no versículo 18 ele vai dizer, e estando ele falando comigo, caí com o meu rosto, ele caiu novamente em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Uma situação que eu gosto sempre de falar para as pessoas, é que se o Espírito derrubou a Daniel, para que ele pudesse ter aquela visão, e se o anjo colocou Daniel em pé, então há uma contradição aqui, parece que o anjo e o Espírito não estavam muito harmoniosos, uma vez que o Espírito de Deus queria Daniel no chão, e o anjo queria ele em pé. Aí eu pergunto, isso cabe na sua cabeça, irmão? O Espírito derruba, o anjo levanta. Ele diz que ele caiu, mas ele não diz que ele caiu pelo Espírito. Ele diz que ele caiu porque o medo, isso aqui foi um desmaio, isso aqui não foi um arrebatamento de sentido, de espírito, foi um desmaio, gente. É o que acontece. Então, ninguém pode pegar esse acontecimento aqui, isso aqui ser uma base para uma doutrina, uma suposta doutrina do cai-cai, que tem que cair. Você vê que isso está uma febre, virou uma febre no Brasil, começou nos Estados Unidos, veio para o Brasil e se tornou-se uma febre. A gente vê os camaradas jogando os paletó, derrubando, soprando. Eu pergunto para você um seguinte, eu sei que você que está me assistindo é uma pessoa inteligente. Se Deus quer revelar algo, se Deus quer que você entenda uma pregação, por que Deus vai lhe derrubar? Qual seria a vantagem de uma pessoa caída na igreja no horário de culto, todo mundo caído no chão, adormecido, num suposto arrebatamento de sentido? Se o pastor está ali pregando, como que alguém que está no chão, adormecido, vai ouvir a palavra de Deus e vai entender a palavra de Deus e vai ouvir a palavra de Deus? Parece assim uma coisa uma incoerência muito grande. Eu entendo que é mais interessante as pessoas ficarem com suas faculdades mentais, com seus sentidos ali aguçados para ouvir a palavra,
e aprender a palavra. É tanto que quando ele caiu aqui, Daniel caiu, ele confessa que ele caiu de medo, ele ficou tremendo, depois ele vai dizer que tremeu e caiu. E o que é que acontece? Aí o anjo disse: ó, levanta-te, porque o que tu tem para ouvir, o que tu tem para escrever é coisa importante. Então o anjo deixa bem claro que ele no chão, ele adormecido, não tinha como ele receber aquela mensagem. Entenderam, meus queridos? Aí alguém diz assim: ah, mas Ezequiel também caiu, que é outro texto também que as pessoas, que os defensores do Caicai usam. Vamos ler então o que foi que aconteceu com Ezequiel, se é diferente aqui do que aconteceu com Daniel. Ezequiel capítulo 2, versículo do 1 diante, vai dizer assim, ó: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Se você ler os textos anteriores, ali do capítulo 1, você vai ver ele dizer que ele caiu também. Ele caiu. Mas quando ele caiu, porque eu estou procurando aqui o texto e não estou encontrando, aqui no capítulo 2, onde ele confessa que ele caiu. É tanto que aqui no capítulo 2 já está dizendo que o Espírito, quando entrou nele, diferente, olha a diferença, ele diz que o Espírito entra e a pessoa cai. Aqui ele está dizendo que ele estava caído e o Espírito entrou nele e fez o que com ele? O pôs em pé. Olha só, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé. Como é que Deus, que agora esse povo estão pregando que o Espírito de Deus derruba para revelar, se Ezequiel está dizendo, meus queridos, que para que ele pudesse ter a revelação, receber o recado de Deus, foi preciso que o Espírito Santo o colocasse de pé. Isso não é o pastor Denis que está dizendo. Então há um negócio aí que precisa ser revisto por que defendem esse movimento. Como é que as pessoas caem e com Daniel, que caiu também, mas não no espírito, caiu de medo, e o anjo pôs ele de pé. Aqui também aconteceu com Ezequiel, ele caiu, mas ele tinha que receber uma mensagem. Toda vez que era para dar essa mensagem, eles levantavam, o anjo levantava, o espírito levantava a pessoa. Então veja bem, você que cai aí, que diz que cai cheio do Espírito Santo, está diferente aí o agir de Deus, desse Espírito que não é o Santo de Deus. É diferente do agir do Espírito Santo de Deus, porque esse Espírito que está aí na sua vida, ele derruba. Esse aqui, ó, o que é que ele faz? Ó? E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. É o que eu falei ainda agora, gente. Como é que você vai receber a mensagem da palavra, que é o que acontece de melhor no culto é o momento da palavra, o louvor é bom, os testemunhos são bons, mas o melhor momento do culto é a palavra. Aí nesse momento Deus vai derrubar todo mundo para ficar caído ali. E aí, como é que fica isso? Olha, irmãos, Deus não, eu aprendo aqui uma situação, uma verdade. Deus não revela a sua palavra, ele não revela os seus mistérios para quem está caído no chão. É isso que eu aprendo aqui, porque em ambas as situações Deus levantou. Olha, capítulo 2 de Ezequiel, versículo 1: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé. E você está caindo, né? Mas aqui ele levantou o profeta. E falarei contigo. Segundo o anjo aqui, ele não ia falar, ele não falaria com o profeta Ezequiel enquanto ele estivesse no chão. Então, o que foi que aconteceu? Entrou em mim o Espírito, quando falava comigo. O que foi que o Espírito fez? Derrubou? Não. E me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, e eles e os seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Está aqui, meus queridos. Mas como também tem alguns que alegam, Paulo caiu, mas Paulo caiu
Já foi numa outra situação, outro contexto. Paulo caiu porque aquela queda dele ali não tinha nada a ver com comunhão de Deus, com Deus, não. Ele estava em rebeldia, ele era um perseguidor. E aí, no dia que ele encontrou Jesus, ele caiu. Então, meus queridos, esse negócio de cai, isso aí é uma apelação, querer usar esse texto aqui e outros, não resistiu em pé por causa da glória de Deus, é a mesma situação, meus queridos, é a mesma situação. Usar esses textos para defender uma doutrina que não está, a Bíblia não, que Jesus não falou, os antigos não falaram, os profetas não falaram, Jesus não falou, os discípulos não falaram, ninguém escreveu sobre uma doutrina tão importante dessa, que é o cai-cai, que é a dança também, como foi falado, a unção do riso, entenderam? Aí, depois disso, tem também a questão do reteté. Essas coisas são estranhas, isso é fogo estranho, a Bíblia não fala, não faz menção em lugar nenhum, nem no Novo nem no Velho Testamento, sobre dançar no espírito, reteté, plantar bananeira, entendeu? Canela de fogo, sapato de fogo, unção do riso, cai, gente, isso aí é ilusão, isso aí não tem nada a ver, isso aí é doutrinas de demônios, isso aí é doutrina de demônio, meus queridos, isso aí não tem nada a ver, e isso já estava profetizado, aqui já estava profetizado já, na Bíblia, que aconteceria esse tipo de coisa. 1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 3, a Bíblia vai nos revelar, olha, diz assim, 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então está aí, meus queridos, estava profetizado que ia acontecer isso. Se você tem esse costume de cair, lembre-se disso aqui que eu li, que eu estou lendo, estou mostrando para você que os que caíam, o Espírito de fazer era levantar, não era derrubar, não. Isso aí são invenções humanas. Começa fora, começa nos Estados Unidos, e tudo que começa lá enche os olhos das pessoas, e eles implantam dentro da igreja e ficam enganando, daí jogando paletó, derrubando, assoprando. Quantas vezes você viu na Bíblia? Jesus é o nosso maior exemplo, Paulo é nosso exemplo, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você já viu Paulo tirando a sua túnica e derrubando as pessoas? Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está na Bíblia que Jesus tirava a sua túnica e derrubava as pessoas? O Pedro, entendeu? Ninguém, não está na Bíblia. Entenderam, meus queridos? Então vamos acordar, gente, vamos acordar, porque nós estamos vivendo os últimos dias, tá certo? As coisas que foram profetizadas sobre o final já estão acontecendo. Pessoas se apostatando da fé, deixaram a Bíblia de lado e estão introduzindo na igreja mentiras, conforme está aqui também em Marcos. Eu quero ler aqui para vocês, Marcos 7,7, entendeu? E a Bíblia ficando de lado, a verdadeira doutrina ficando de lado. Onde é que está escrito que derrubar gente salva ninguém, que derrubar as pessoas é pregação do Evangelho? Não é, gente. Está aqui, Marcos 7,7 diz, em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens, como o lavar dos jarros e dos corpos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Ele citou duas aqui, mas existem muitas outras coisas, e hoje é que tem mesmo, né? Nos nossos dias já se passaram 2000 anos, e essas muitas outras coisas se multiplicaram, cresceram muito mais nos nossos dias, entenderam, meus queridos? Então eu não estou aqui sendo sensacionalista, eu não estou aqui querendo fazer a sua cabeça, eu não estou aqui desdenhando da fé de ninguém, eu estou mostrando a Bíblia, o que está na Bíblia, o que a Bíblia diz. Não existe ministério de dança. Lá no vídeo passado eu disse que, dependendo das circunstâncias,
quem que defende essa questão da dança e diz que tem um ministério de dança, se você quer dançar como diz a Bíblia, então dance. Se você quer dançar porque os judeus dançavam, então dance como eles. O que eles fazem é diferente. Eles rodopiam assim, com os braços abertos assim, e tem que ter uma pessoa ali para segurar. Quando cai a irmã no chão ali, outra tem que jogar o pano em cima dela, porque senão é capaz de ver até a intimidade da pessoa que está no chão, porque a pessoa perde o sentido, está diferente do que disse Paulo. Os frutos do Espírito, entendeu? Os frutos do Espírito, autocontrole, mansidão, temperança, entendeu? Então o que está acontecendo hoje é totalmente diferente do que está na Bíblia. Lá diz, Paulo diz, faça-se tudo decentemente com ordem. Imagine uma pessoa incrédula vindo para a igreja e vendo as pessoas pular, rodopiar, cair no chão. As pessoas vão se escandalizar com isso. E não é se escandalizar porque as pessoas se escandalizam com o Evangelho, não. Porque a gente sabe muito bem diferenciar o que é o verdadeiro Evangelho do que é as coisas do mundo. E o Evangelho ele não escandaliza aqueles que haverão de ser salvos, não. Agora, esse tipo de prática aí escandaliza todos, entenderam? Então tá aí. Aí eu disse lá sobre a dança lá, né? Assim, se você quer dançar, então dance como eles dançavam. Lá diz, no Salmo, diz que as donzelas, diz que os cantores iam na frente, as donzelas iam no meio cantando também, e os músicos que iam batendo lá iam atrás, e aí eles dançavam em roda, entendeu? Era assim que está totalmente diferente, entenderam, meus queridos? Então, se vocês querem se puxar para si costume que era dos judeus, então, mas pelo menos faça como eles faziam. Agora, inventar essa história, essas coisas de cai, baseado nesses textos aqui, cair no espírito, entendeu? Sapateado de fogo, reteté, canela de fogo, unção do riso, arrebatamento de sentido, cai, tudo, nada disso está na Bíblia, nada disso está na Bíblia, tá certo? Então, meus irmãos, vamos atentar, porque nós estamos vivendo nos últimos dias e coisas piores vão acontecer, entendeu? A gente vê hoje, há uma grande contradição nos cultos. Você, olhando na internet, você vê tanta aberração, mas tanta aberração, gente, que nem parece assim, pessoas, olha, gente, Deus disse que nós somos o sal da terra, mas quando você vê assim, muitos eventos religiosos, que eles dizem que é culto, aquilo ali escandaliza até a gente que já está na igreja, já conhece, porque umas coisas assim fora do comum, no meio da rua, aquele povo rodando, rodopiando, feito, assim, sei lá, mas é uma coisa assim que estranha mesmo, entendeu? Aí você compara isso com o que Paulo diz, você pega esses cultos e compara com a Bíblia, com o que Paulo diz, você vai ver que existe uma grande contradição em tudo isso aí. Então, olha, gente, como eu prometi, eu disse que iria tocar nesse assunto, estou aqui falando sobre isso, dizendo para vocês que se você anda seguindo esse tipo de coisa, se saia disso, porque essas coisas, esses comportamentos, esse tipo de liturgia não é bíblico, não está na Bíblia. Podem dizer o que quiserem, podem pregar o que quiserem, podem defender como queiram, mas na hora que pode voar alto, mas quando aterrizar dentro da Bíblia, a Bíblia desfaz tudo isso aí. Então, que Deus possa nos guardar dessas doutrinas demoníacas, que Deus possa, e que nós possamos, irmãos, buscar a verdade, porque só a verdade é quem liberta, tá certo? Que Deus tenha misericórdia de nós.